irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com todos, onde cada um estiver. O estudo da Palavra de Deus nessa noite vem da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, os versículos 20 a 24. Está escrito assim, na Bíblia, a palavra a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e procedentes da verdade. Meus caros irmãos e irmãs, esse é um texto muito conhecido, muito pregado, chega a ser até um desafio, um bom desafio, expor um texto tão exposto nas Escrituras. Claro, por conta das três palavras fundamentais desta passagem, despojeis, renoveis e revistais. Obviamente, essas são expressões vocativas, né? São ordens na língua original, despojar-se de alguma coisa, renovar-se de outra coisa e revestir-se de outra coisa. São figuras de linguagem. Por trás dessa ideia de despojamento, de renovação e de revestimento, tem uma verdade fundamental. E a verdade é uma tentativa de explicar a distância que há entre o engano e o entendimento. Qual a distância entre o engano e o entendimento? São opostos, né? Uma coisa é o engano, a outra é o entendimento. Uma coisa é a ignorância, no sentido de ignorar, de não ter conhecimento, e outro extremo é a sabedoria, o saber. O tema da nossa meditação, então, é novidade de vida. O que novidade de vida tem a nos falar? O que esse tema, novidade de vida, pode nos comunicar? Eu quero primeiro fazer um contexto aqui da carta de Paulo aos Efésios e dizer um pouquinho da beleza desta carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo teve especial atenção a esta cidade e a esta igreja, então, que nasceu ali naquela região próxima do mar, onde Paulo havia entrado para a região da Ásia Menor, da Acaia, aquelas províncias romanas. E algo aconteceu em Éfeso de uma maneira acelerada, talvez fosse a melhor maneira de falar. O evangelho chegou, ambiente altamente adverso, altas idolatrias. Diana dos Efésios era ali da região. Então, uma idolatria, não a idolatria que nós conhecemos nesse momento, mas uma idolatria relacionada aos deuses helênicos, né, às divindades, aos mitos levantados, né, naqueles tempos. Cidades inteiras viviam, inclusive, economicamente, a partir da sua mitologia, a tão conhecida mitologia grega. Difícil plantar uma igreja em um lugar assim. No entanto, quando Paulo passou a trabalhar naquela região, logo se percebeu que era possível. Por quê? Bom, está na carta, né? Primeiro, Paulo tem esse relacionamento inicial, ele escreve na carta, ele agradece muito pela trindade, como a trindade operou em Éfeso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma carta que mostra Paulo orando duas vezes, pelo menos. Num primeiro momento, no capítulo 1, no versículo 15, e depois no capítulo 3, quando Paulo ora novamente. Aquela passagem também muito conhecida, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É na carta aos Efésios que Paulo também dá uma das declarações mais intensas sobre o que é uma mudança de vida, sobre o que é a saída do engano para
para a chegada ao entendimento. É quando Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos nos delitos e pecados, enredado no engano dos limites dos olhos, é um estado. Renovado, transportado, vivificado, então, com a vida de Cristo, é outro estado. E Paulo diz isso, olha, isso lhes aconteceu. E isso que lhes aconteceu mostra a vocação de Deus. Deus enviou o seu Filho, não só para os judeus, aliás, os judeus nem o receberam, disse João, né? Os fariseus, os saduceus, todos encontraram na forma de Jesus falar do amor, da misericórdia, da graça. Eles acharam que não era uma mensagem dos judeus, a mensagem dos judeus. Eles preferiram outro caminho, eles preferiram permanecer na lei. Eles não entenderam que Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar, mas veio para cumprir. Ou seja, em tudo o que a lei se apresentava para cumprir a vontade de Deus, mas continha a falha natural da humanidade, Jesus veio para suprir esta falta. E então, em Cristo, a lei se cumpre. Por Cristo, ele é necessário, mas os judeus não entenderam isso. Então é aí que começa a diferença. Os judeus permanecem na corrupção dos seus pensamentos e um novo povo começa a surgir com um novo entendimento, com uma nova maneira de compreender o cosmos, compreender a vida e compreender o próprio Deus. Então, esta é a carta de Paulo aos Efésios, de uma beleza singular. É quando nos versículos, no capítulo 4, ele diz, olha, eu rogo-vos, no capítulo 4, versículo 1, eu rogo-vos, pois, eu que sou um prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui nós começamos a vislumbrar, então, o que é esse andar, né? O que é um andar? O que é esse percurso do engano para o entendimento? O que é a mudança da escuridão para a luz? Vamos pensar nisso? Vamos pensar levando em conta aqueles que já conheceram essa luz, o brilho de Jesus já os iluminou. Vamos pensar no que foi isso? Vamos pensar. E aqueles que talvez estejam agora pensando, o que o pastor está falando? De que luz ele está falando? Gostaria de lhe pedir, num espírito de amizade mesmo, considere a possibilidade de ver o que ainda não vê. Considere a possibilidade. Não é um poder meu, de nenhum de nós. Nós temos aqui nesta igreja um dos melhores pregadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Jorge Alberto Canelhas, um histórico de pregação, um evangelista de mão cheia. Mas nem ele, nem eu, nem reverendo Gilberto, nem reverendo Robert tem poder para lhe converter. Nunca pensamos ter e nem queremos ter. Ou o Espírito de Deus vivifica, ou não tem vida, não há vida. Então, humildemente eu lhe digo, não é uma obra humana, tem de ser uma obra do alto. Tem de ser uma obra daquele que faz tudo de acordo com a glória de Deus. Só assim há vida. Então, pense, se você é alguém que já conheceu essa verdade, enquanto eu fui falando, você já se percebeu o que é despojar do velho homem, porque você já não é mais aquilo que você era. Se você já pensou na renovação da mente, e se você está pensando aqui no que é esse revestimento da verdade, você terá um tempo para considerar, de maneira a buscar santidade e a reconhecer o operar de Deus na sua vida. Mas se você ainda não deu esse passo, gostaria que você considerasse em oração, que o Senhor lhe mostrasse o que é essa luz, lhe mostrasse o que é este entendimento, e então, se o Espírito de Deus assim quiser, pode fazer uma obra na sua vida. Esta é a minha oração, é a nossa oração de todos que estamos aqui nesta igreja nesta noite. Então eu falarei sobre 3 coisas dentro do tema novidade de vida.
Falarei de abandono de corrupção. Vamos entender o que é isso daqui a pouquinho. Falarei sobre a renovação da espiritualidade. Olha, a espiritualidade tem uma conotação tão vazia nos dias atuais, mas vamos entender o que é a renovação da espiritualidade mesmo, à luz da palavra de Deus, e falarei também sobre revestimento da verdade. Porque parece que está no texto, no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A ideia é se despojar. A explicação para a palavra despojar parece ser colocar de lado, parece ser retirar, parece ser não tomar aquilo como um valor, deixar aquele valor de lado. Muitas vezes este valor, até entender a ordem, larga disso, até entender a ordem, entender que é para o nosso bem, largar aquele velho homem, até então era um grande valor. Até então era alguma coisa que nós buscávamos e queríamos. O que é isso? O contexto nos ajuda a entender o que é despojar-se do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nos versículos anteriores, principalmente no 17, do 17 ao 21, tem todas estas explicações. Então, não precisa inventar, nem especular, nada. Vamos expor o texto, vamos ver o que o texto tem a nos dizer. No versículo 17, se você tem a Bíblia em casa, abra aí, uns versículos para cima só. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Percebeu a palavra vaidade aí? Bom, isso pode ser um grande valor para muitos, a vaidade. Porque conforme nós vamos convivendo com as pessoas, conforme nós vamos pensando acerca das coisas, é bom receber elogios, é bom receber presentes, é bom receber agrado, é bom, isso vai ficando de tal maneira tão bom, que chega um dia que a gente pensa, eu acho que eu sou isso mesmo, tá certo, eu gosto de mim, eu me amo, cantava o Traje a Rigor há muito tempo, né? Pois é, mas o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela diz que a vaidade vai obscurecendo o entendimento. A vaidade vai tornando-se um valor. E chega um momento que as pessoas fazem coisas pela vaidade. Trabalham pela vaidade, fazem boas obras pela vaidade. Ajudam os mais necessitados pela vaidade. E ao mesmo tempo em que eles revestem ou dão uma tonalidade de caridade, de altruísmo, bem na verdade, é para receber as palmas. Quem não gosta de todos de pé aplaudindo, não é? Pois é, são coisas assim, que parece que elas compõem um quadro de corrupção. Só que o homem nessa vaidade nem sempre percebe que ele está se destruindo com isso. Sabe o que é uma mente obscura? É que ela procura a autodestruição sem pensar que está se destruindo. E então, quando a vaidade toma conta, é o que está no texto, a vaidade que toma conta, em algum momento o seu coração se endurece de tal maneira que a pessoa se retroalimenta da sua vaidade. É o que está no versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração sempre foi tratado nas Escrituras como uma fonte que pode jorrar coisas boas e coisas más. Por isso a gente sempre fala à nossa mocidade, aos jovens, aquilo que está na palavra de Deus. Guarda o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração.
Porque um coração cativo ao Senhor, um coração sob a mente lógica da conta do serviço que se deve prestar ao Senhor, não é um coração que domina, porque ele precisa ficar debaixo de leis. O coração precisa ficar debaixo da lei de Deus. Eu sei, nesses momentos, nesses tempos em que estamos vivendo, essa é uma mensagem altamente antipática, principalmente para as pessoas altamente emocionais. Não tem nada de errado nas emoções, desde que elas sejam boas emoções. Más emoções são paixões, por paixão pessoas matam. São inveja, por inveja pessoas roubam. Más emoções são altamente destrutivas, mas num primeiro momento elas não se parecem com um revólver apontado, uma metralhadora apontado contra a gente mesmo. Num primeiro momento elas até se revestem de certo prazer, mas a palavra de Deus diz que isso é corrupção. Corrupção. Por isso, a primeira coisa que o texto parece nos falar é que deve haver um abandono desta corrupção. Quanto ao trato passado, diz o texto, né? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Percebe a palavra corrupção? Que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Você já ouviu a expressão sinceramente enganado? Sinceramente enganado? Será que o sinceramente se sobrepõe ao fato de que a pessoa está em engano? Quando ela está no engano, vale alguma coisa a sua sinceridade? Pense em alguém que esteja em adultério, por exemplo. Sinceramente no adultério. Pense em alguém que está em furto, que está em situação de roubar alguma coisa de alguém. Sinceramente enganado. Altamente corruptível, corrupto, com uma possibilidade de destruição enorme. Mas ele está sinceramente, seu coração está ali. É isso que a palavra de Deus diz. Abandonar a corrupção é combater a vaidade dos pensamentos. Vamos lá, aplicação rápida aqui, só para pensarmos. O que nos alegra? O que mais nos alegra? Busquemos por um instante o motivo das nossas alegrias. E seria muito bom se ao final nós pudéssemos encontrar no motivo da nossa alegria alguma coisa que não fosse a nossa vaidade. Porque se for a nossa vaidade, essa seria uma boa hora para se ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa. Eu estou fazendo as coisas para mim mesmo. Me perdoa, eu não quero isso, eu preciso abandonar isso. A palavra de Deus nos ensina que na oração, quando nós glorificamos ao Senhor e reconhecemos o seu senhorio, o seu Espírito opera em nós. Nós talvez não tenhamos forças para abandonar a corrupção, mas o Espírito Santo de Deus nos enche. A santificação não é uma obra nossa, santificação é uma obra de Deus. É como um copo, ele não se auto-enche de água. Nós somos uma vasilha assim, aliás, vasos de barro, disse Paulo aos Coríntios. Se o Espírito Santo de Deus não nos encher da santidade dele, impossível romper com a corrupção, impossível romper com esse estado de autodestruição. E o pior, a gente não se destrói a nós mesmos. A vaidade é altamente contagiante. Normalmente, quando há alguém muito vaidoso na família, os filhos são vaidosos também. Pensemos nisso. A segunda coisa que o texto parece nos mostrar a respeito de novidade de vida, além de, olha, isso tem que ser enfrentado, corrupção tem que ser abandonada, deixada de lado. Essa é a ideia de despojo, despojar. A segunda ideia é a renovação da espiritualidade. O que acontece neste percurso do estado de escuridão para o estado de luz, do estado de engano para o estado do entendimento? É aí que passa a fazer parte da nossa vida, como dos Efésios, o Espírito
Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo em nós? Jesus disse, falando aos seus discípulos, convencer-nos do que é pecado, porque veja só, se o Espírito Santo não nos convencer do que é pecado, nós nem conseguimos identificar que vaidade é pecado. Muitas pessoas, inclusive, acham que vaidade seja uma virtude, mas a palavra de Deus diz que é um pecado. Então, vaidosos pecam, e quando eles continuam a alimentar a sua vaidade, eles pecam de novo, sabendo que não deveria pecar, peca de novo. E é aí que nós percebemos o quão forte é a corrupção. Nós falamos de corrupção sempre pensando nos outros. Dificilmente nos colocamos na berlinda, nos colocamos em xeque, dizendo, palavra de Deus, lança um facho de megatons de luz sobre a minha vida e mostra as impurezas da minha vida. A gente prefere dizer, corruptos são os outros. Mas a palavra de Deus diz que corruptos somos nós. A palavra de Deus diz que depravados somos nós. A palavra de Deus diz que vaidosos somos nós. Tem que despojar. A segunda ideia é a renovação no espírito do vosso entendimento. Olha, isso ajuda muito para nós que somos de uma igreja histórica a entender o ministério do Espírito Santo, né? Nos dias atuais, quando se fala de Espírito Santo, parece que o Espírito Santo não precisa estar conectado à lógica, à razão, ao entendimento. Parece que o ministério do Espírito Santo está mais para produzir grandes emoções. Tem alguma coisa assim, quando se fala, olha, essa igreja tem o Espírito Santo, o que ela tem? Essa igreja faz isso, faz aquilo, como se o Espírito Santo fosse um motor para nos levar a fazer alguma coisa. Mas será que era isso que Paulo queria dizer aos Efésios? Talvez não mesmo, porque veja só, ele pediu que eles, na novidade de vida deles, que eles fossem renovados no espírito do entendimento. Parece-me que o que Paulo está querendo dizer é que eles precisariam de algo novo neles. E esse algo novo neles era uma mente que compreendesse as coisas. Porque quanto mais eles compreendessem, veja, estou falando lá de Éfeso, quanto mais eles compreendessem que Deus era Deus, que Jesus Cristo havia vindo para ser o Salvador de todo aquele que nele crê, quanto mais eles entendessem isso, mais eles abandonariam a idolatria. Mais eles abandonariam as ordens romanas, inclusive até a questão de divindade romana, né? Porque já nesse período, um pouco antes da vinda de Jesus Cristo, o Império Romano havia estabelecido uma lei, as pessoas precisariam adorar sim, mas a César. Aliás, por que o Império Romano confrontou tanto com o cristianismo? Não é porque era mais uma religião, estava cheio de novas religiões. Não. Não é que o cristianismo foi assim, olha, essa religião aí nós vamos combater. Meu irmão, estava cheio de religiões nessa época aí. A questão é outra. Se você entender isso, você vai entender muito. A questão era o senhorio. Eles diziam, Kyrios César. O Senhor é César. César é o Senhor. E os cristãos foram os únicos dentre todas as religiões que diziam, Kyrios Christos. Kyrios Jesus Christos. Foi isso que incomodou o Império Romano. Outro Senhor, mais do que César. E quando eles ficaram sabendo que estes morriam por Jesus. E quando eles ficaram sabendo que os apóstolos morriam por Jesus. E quando eles perceberam e começaram a perseguir o cristianismo e perceberam que eles não voltavam atrás. Foi por isso. Entre outras coisas, claro. Mas isso foi muito forte. Foi por isso que o povo precisava compreender o que era essa nova mente. Essa nova mente lhes tiraria da idolatria, da obscuridade dos seus pensamentos, da dureza dos seus corações, da insensibilidade, da dissolução. Aliás, está aqui nos versículos anteriores, no 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza.
que é que eles precisariam? Renovar-se no espírito do entendimento, por causa da santidade de Deus. Deus era santo, e a santidade de Deus é um atributo, ela precisa estar na vida deste povo. Aliás, essa era uma marca difícil de entender na época do Império Romano, e talvez, penso eu, humildemente, seja difícil entender santidade hoje também. Porventura, o cristianismo seria um movimento de santidade? Não é só um movimento de crescimento, não é só um movimento das igrejas, destes protestantes aí, destes evangélicos aí. Aliás, a palavra evangélico está tão esvaziada de sentido, que chegará um momento em que talvez nós tenhamos dificuldades de sermos identificados como evangélicos. Muitos já estão optando pela palavra protestante, porque pelo menos tem uma origem histórica, tem um aspecto de resiliência, porque o que estão fazendo conosco? O que estão fazendo com o termo evangélico? É muito simples de perceber, é só criar uma igreja sem a renovação do entendimento do Espírito Santo. É só ter uma igreja em que mostra o Espírito Santo não como ele verdadeiramente é, mas como um servo da minha vontade, como alguém que me separa dos outros. Se eu tenho o Espírito Santo, então eu posso até ser um líder ou coisa assim. Ou muitas igrejas, inclusive, julgam que se a pessoa tem alguma manifestação ou outra, ela pode ser membro da igreja. O que estão fazendo com os evangélicos? O que estão fazendo com o Espírito Santo? O que estão fazendo com Deus, tornando Deus um ídolo, fazendo de Deus um escravo, tentando, na verdade, porque a palavra de Deus diz que Deus ri dessas pessoas. Então eu não tenho dúvida, muitas vezes Deus ri do que se chama, pelo menos nesses tempos, de igreja. Mas o fato é que Paulo quer que eles tenham esse entendimento, e ter esse entendimento é novo, porque o entendimento antigo é o entendimento da corrupção, é o entendimento do cumprimento das leis, é o entendimento das obras, fazer as obras, e agora o novo entendimento é que a obra já foi feita. E a obra que foi feita não foi pequena não, foi o Nazareno na cruz. E eles já têm notícias do que foi a obra do Nazareno na cruz, das pessoas que foram transformadas, algumas cidades inteiras, inclusive. Caso de Sicar, que eu citei hoje pela manhã, uma cidade de samaritanos. Pois é. Então, a renovação do entendimento parece ser uma evidência da novidade de vida. Bom, com essa falo de duas, então eu já vou falar da terceira. A primeira característica da novidade de vida é o abandono da corrupção. A segunda característica é a renovação da espiritualidade. Esta é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é o agir do Espírito Santo na vida de alguém, não em um culto, não em um lugar, não em um momento, é na vida. É o Espírito Santo guardar a vida do pai, da mãe, as crianças crescerem no temor do Senhor, é o Espírito trabalhando, é o pacto, é a aliança, é o operar de Deus, apesar dos nossos pecados, mas Deus nos vê lutando contra a corrupção, dizendo: eu não quero, eu não vou caminhar com você, eu não quero você comigo, você não é a bagagem que eu quero carregar na minha peregrinação. Por isso o autor aos Hebreus diz que na caminhada que temos, deveríamos nos desfazer, soltar de nós aquilo que tenazmente nos assedia, o pecado que está em nós, a corrupção que está em nós, e que nós continuássemos essa carreira olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pensa comigo, se você é crente, se você já professou publicamente a sua fé, se você vive como um cristão, você sabe como é difícil combater a corrupção. Mas a palavra de Deus nos diz que este é o nosso combate. Aliás, é aqui, na carta aos Efésios, que daqui a pouquinho, lá no capítulo 6, nos será dada uma armadura, a armadura do cristão, Efésios 6, né? Dos versículos 10 até o versículo 20. Então, a renovação da espiritualidade é uma marca dos cristãos.
E a terceira ideia, que das três, claro, eu acho maravilhosas as três ideias, mas essa terceira me marcou profundamente no dia que eu entendi o que era verdade. Verdade, só tem um jeito de ser verdade. Verdade é o que é. E qual é o padrão para nós entendermos o que é a palavra? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Hoje nós temos até igrejas que mostram outras verdades, mas não há duas verdades, há uma só. Ela se chama Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E esta verdade, meus irmãos, esta verdade é a roupa que nós temos que entrar. Por isso nós temos a ideia do revestimento da verdade. É o que está no texto. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revestir-nos do novo homem. O novo homem é uma criação de Deus. O novo ser humano que o Senhor Deus criou é um ser humano adorador, é um ser humano compassivo, é um ser humano esperançoso, é um ser humano justo, é um ser humano, conforme diz a palavra, reto. É um ser humano que ama as linhas que Deus diz, olha, este é o caminho. Ele não fica dizendo, eu não estou gostando do caminho que me foi colocado. Eu quero fazer um atalho, eu quero ir por lá. O ser humano que Deus criou não é para ser uma pessoa individualizada, mas é para fazer parte da igreja. Por isso a verdade é o limite desse novo ser humano. Não tem meia verdade. Ou é uma verdade inteira, ou é uma mentira. Então, nós somos convidados a vestir a roupa da verdade. A verdade é o que é. E o que é não é estabelecido por mim. O que é estabelecido pela palavra. Quem é o que sempre foi, o que é e o que há de vir? Em determinado momento, Moisés está passeando, andando por aqueles lugares, né? E então, de repente, ele vê um arbusto que se queima, ele olha para aquele arbusto não se esvai, né? Queimando, permanece queimando. Ele estranha aquilo quando ele chega para perto daquele lugar. Deus diz, toma cuidado de chegar aqui para perto, é melhor tirar as sandálias dos pés. E aí Moisés vê que ele está diante de alguém que não é simplesmente alguém como ele. E é quando Deus diz, Moisés, vamos fazer a obra. Eu ouvi o clamor do meu povo, quero que você retire o meu povo do Egito para que me preste culto no deserto. E então Moisés diz, ok, tudo bem. Mas quando eu falar lá com o faraó e falar para ele que alguém me mandou fazer isso, eu vou dizer que quem me mandou? E então Deus diz, eu sou, disse. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. A verdade é o que é. Foi por isso que Jesus mesmo, quando falou com os seus discípulos, quando eles disseram, nós não sabemos o caminho, chefe. Para onde é que o senhor vai mesmo? Jesus começa a frase com o eu sou o caminho. E aqueles que conhecem um pouquinho mais da língua grega ou do hebraísmo, sabem que quando tem um pronome pessoal com um verbo na frase, é uma construção enfática. Ele poderia dizer, sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele não diz, sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, eu sou. Ele coloca o eu, é a palavra ego, no grego, eu sou. O mesmo que um dia disse, eu sou, agora diz, eu continuo sendo. Esta é a verdade. Verdade é o que é. Se você conhece Jesus Cristo como a verdade, provavelmente você anda no caminho. E então você não é um rebelde contra a causa cristã. Então você não bate na igreja, então você não bate nos seus irmãos, então você não bate na sua família, então você não bate em você mesmo. Então você não relega a Bíblia a um segundo plano, terceiro plano. Por quê? Por quê? Porque você anda segundo a palavra, você anda segundo a verdade. Você está com a roupa da verdade.
Você está revestido, conforme diz o texto, de justiça e retidão procedente da verdade. Não é que eu e você tenhamos essas características como alguma coisa inata de nossa parte. Não nós, jamais seríamos soberbos a este ponto. Nós somos pecadores, nós nascemos na iniquidade. Na iniquidade fomos gerados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem ninguém alto santinho aqui, nem haverá, nem tem espaço para pessoas que se achem alguma coisa no cristianismo. Sabe quem são os que se acham, né? Os vaidosos, lá do começo. Pois é, se você anda nesse caminho da verdade, você já deve estar imaginando aqui que eu vou chegar numa conclusão de alta reflexão, de profunda reflexão. A caminhada cristã não pode envergonhar a verdade. As igrejas cristãs não podem envergonhar a Jesus, ao Espírito Santo, a obra da redenção. Este talvez seja nosso maior testemunho nessa terra. O Senhor está alcançando as pessoas que Ele quer. A missão vai muito bem, obrigado. A igreja continua evangelizando, fazendo o discipulado, plantando igrejas em todos os lugares. Ninguém tem a dó da igreja, ninguém tem a dó das missões. Apenas sejamos fiéis e talvez tenhamos de nos perguntar, se a igreja anda tão bem, se a igreja continua a evangelizar, se a igreja continua a fazer discipulado, se a igreja continua fazendo missões, talvez poderíamos nos perguntar se nós estamos dentro disso. Talvez essa seja a reflexão mais difícil. Porque igreja é ser isso. Igreja é viver em novidade de vida. E você não vive em novidade de vida a não ser vivendo esta novidade. Você não é novidade de vida ir para a igreja uma vez por semana, não é novidade de vida assistir de repente uma pregação aqui, outra lá, ler um versículo aqui, outro lá. Novidade de vida são evidências de que alguma coisa muito grande nos aconteceu, de que alguma coisa muito forte nos impactou e de que algo que nós não imaginávamos existir, existe. Eu quero levar você a essa reflexão, a todos nós. Se vivemos em novidade de vida, é uma pergunta difícil de se fazer. Porque existe uma vida que não é nova, existe uma vida corrupta, existe uma vida de um entendimento obscuro, existe uma vida de vaidade, existe uma vida de centralidade do homem, existe essa vida, a palavra de Deus diz que existe. Existe uma outra vida. Existe uma vida em que o homem não é o centro, existe uma vida em que esse homem não vive sob uma ditadura, a ditadura da corrupção, ele vive sob a liberdade que Cristo veio trazer, a liberdade que Ele disse que nós poderíamos ter, que Ele nos libertaríamos de acordo com o conhecimento que teríamos dEle. Isso não é uma frase só para ser dita, isso é algo para ser vivido. Então são dois momentos, são duas situações. Paulo está tratando com os efésios, dizendo para eles, vocês já não são mais aquilo que vocês eram. Agora vocês vivem numa vida diferente, vida nova. E algumas coisas vocês precisam pensar sobre como é que se vive essa vida nova então. E aí ele cita essas três coisas, né? O que é uma vida nova? Alguém que despoja do velho homem. O que é uma vida nova? Alguém que se renova no espírito do entendimento. O que é uma vida nova? Alguém que gosta da roupa do novo homem. E ele vive como essa nova pessoa. Claro que quando eu estou usando homem, é homem e mulher, é ser humano, né? Você entende isso? E então ele ama a verdade, a sua vida é uma expressão da verdade, porque a verdade não pode ser escondida. A igreja tem que pregar a verdade. A verdade que a igreja prega, quando eu digo que a igreja prega, não somos nós aqui somente num púlpito. A igreja prega uma verdade. Então a igreja prega contra a idolatria, sim senhor. Porque ela não pode aceitar uma mentira como verdade, ela tem que pregar que só há um a ser adorado, só um, não tenha outros deuses diante de ti. É um dos mandamentos, ela tem que pregar isso. Para ela ser achada fiel, ela tem que, por mais que sofra perseguições até por causa disso, mas ela tem que pregar isso. Ela tem que pregar que a Deus nós adoramos, Ele é o único a ser adorado, o próximo nós temos de amar, porque a palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e as coisas a gente utiliza como um mordomo, a igreja tem que pregar isso.
Os seus membros precisam ter isso claro, que essa é a sua missão. A nossa agenda é adorar a Deus e testemunhar de Deus ao mundo. Os efésios estavam vivendo isso. Tanto é que Paulo depois continua a falar até o finalzinho do capítulo 6, Paulo ensina como é que marido deve ser marido, como é que a esposa deve ser esposa, como é que os filhos devem ser filhos, como é que deve ser a vida em sociedade, tudo isso. Porque a igreja é uma marca distintiva na sociedade também. Meu irmão, minha irmã, se o que eu falei até agora faz sentido à sua vida, louve ao Senhor, dê graças a Deus. Você vive em novidade de vida. Se essas palavras que eu usei aqui, a concupiscência da carne, ainda é uma coisa que está em você, você ainda se sente muito vaidoso, vaidosa, ainda se preocupa demais com o que as pessoas falam de você, ainda se apresenta muito para que as pessoas lhe aplaudam e digam, olha, como ele se cuida, como ele está jovem, que roupa linda, que carro bonito, parabéns pelo seu emprego, maravilha, você é um vencedor. Se você vive dessas coisas, eu tenho que lhe dizer, essa é uma vaidade que precisa ser abandonada. E você não consegue fazer isso sozinho. Você o fará no poder do Espírito da renovação do entendimento de Deus. Só assim. Mas se você acha que isso faz sentido para a sua vida, não tenha medo. Tome essa decisão onde você estiver. E vista-se da verdade. Coloca a roupa da verdade. Essa roupa nunca mais sairá de você. Ela será a sua identificação na terra. Um dia você chegará ao céu e se encontrará com aquele que é a própria verdade. Ele é Jesus, o Salvador de todo o que crê. Que o Senhor Deus nos ajude a refletir sobre estas coisas, sobre a importância de entender estas coisas, entender o que é novidade de vida. E se você quer viver em novidade de vida, saiba que isso está ao seu alcance por Jesus, por intermédio de Jesus. Vamos orar? Vou orar por você nesse instante. Senhor, Paulo foi um instrumento para a igreja de Éfeso compreender que ela havia feito a opção certa, havia entendido quem era o Senhor, havia abandonado toda a idolatria e agora servia em novidade de vida. Senhor, será que há alguém entre nós que é cristão, já professou a fé, mas estava em dúvida sobre a novidade de vida? Senhor, minha oração nesse instante é que o Senhor santifique-nos, ajude-nos a compreender a posição que nós tomamos, para que não voltemos atrás, para que não sejamos confundidos, para que ao sermos chamados de crentes, de evangélicos ou de protestantes, não tenhamos de passar uma mensagem falsa ao mundo, porque o que nós somos, na verdade, é alguém entregue a Ti. Nós todos somos entregues a Ti. Nós vivemos em adoração para Ti. E se estejamos passando alguma ideia, como que não fôssemos exatamente essas pessoas, ajuda-nos a compreender que talvez isso seja por vaidade e que nós não deveríamos carregar uma vaidade que parece ser alguma coisa altamente corrupta no ser humano. Senhor Deus, se cocheamos entre dois pensamentos, ora entendemos as coisas, ora não entendemos direito, nossa oração é que o Senhor renove o espírito do entendimento em nós. Renova isso, por misericórdia, Senhor, para que não tenhamos duas palavras, seja o nosso sim um sim, seja o nosso não um não. Senhor Deus, se porventura não estejamos vestidos da roupa certa, da armadura do cristão, ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a evidenciarmos a cada um pela diferença. Fomos chamados para viver como filhos do Senhor. E por conta disso nos alegramos na Tua paternidade. Por isso dizemos que o Senhor é o Pai nosso, que estás nos céus. Que a Sua vontade é soberana, que será feita na terra e também no céu. Que o Senhor é o nosso Deus, que nos dá o pão de cada dia. Que o Senhor é o nosso Deus, que não nos deixa cair nas tentações e livra-nos do mal, por conta do Teu reino, Senhor.
Ajuda-nos a viver com essa marca, com a Tua palavra na nossa boca, para que, Senhor, a verdade seja sempre verdade, independente do lugar em que ela é proclamada. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver pela Tua luz. E rogamos por todos aqueles que ainda não andam nessa luz, que o Teu Espírito opere com graça, que o Senhor os salve e os traga para Ti, para viverem de maneira responsável, idônea, adoradora nessa terra, jamais como iludidos, porque o Teu Santo Espírito não nos deixa em ilusão. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra esclarece coisas que nossa mente precisa compreender. Oramos agradecidos em nome de Jesus.